Volume 1. Capítulo 95. A doença da justiça. Era mais ou menos a hora do almoço, então eu fui pegar algo para comer, mas... A armadura e Rishia. É hora do lunch, foi dito em inglês no original e resolvi deixar em inglês aqui também. Rishia, sim. O cara de armadura ordenou a pequena Rishia trazer o almoço. Ele atualmente é bem alto e forte. E por que em inglês? Bem, meu escudo atualmente está agindo como tradutor, eu não deveria me preocupar com a frase dele. Rishia, você pode fazer isso você mesmo. A armadura e que você está dizendo? Nesse grupo, você é a mais nova. As tarefas banais ficam por sua conta. Naofumi-a. Nenhuma palavra coerente escapou de minha boca. Que? Mais nova? O sistema de membros dos grupos dos heróis pode até ser parecido com uma companhia, mas isso é um pouco diferente, não? Rishia está distribuindo o almoço entre os membros de seu grupo. Também parece haver uma hierarquia que ela tem de seguir enquanto ela distribui a comida. Cada vez que ela para na frente de uma pessoa diferente, ela se curva, diz o nome deles e prossegue. Eu trouxe meu próprio almoço, mas com os camaradas de Itsuki, a porção diminui conforme Rishia distribui. A primeira pessoa era o cara de armadura. Ele pegou um grande pedaço de carne e um sanduíche. O segundo parece um soldado. Ele pegou um sanduíche. O terceiro. E assim foi. Do que sobrou na bolsa, Rishia pega uma fruta e começa a comer. O que diabos é isso? Eles não compartilham comida igualmente. Isto é. Naofumi, vocês têm alguma hierarquia funcionando aqui? Em resposta à minha questão, os outros heróis concordam demonstrando o óbvio. Claro, nossas posições são decididas de acordo com quanto Itsuki confia em nós, e nossas contribuições ao grupo. Não é incrível? Poderia o herói do escudo querer ouvir sobre a grandiosidade de Itsuki-sama? Naofumi não particularmente. A armadura não seja assim, depois que encontramos Itsuki, foi a primeira vez que nós descobrimos o que a voz da justiça era. E os companheiros do arco contaram histórias dos feitos do herói do arco, sempre elogiando ele a cada frase. Eu não me lembro do conteúdo da história, e nem quero. As histórias sempre eram sobre ele se esconder dos olhos do povo e punir malfeitores. E com essas ações, ele convenceu sua gangue que ele é quem vai salvar o mundo. Era suposto isso ser um culto religioso? Ele já parece ser o Messias deles. De qualquer forma, aqui está a minha análise. O fato que Itsuki sempre pune malfeitores leva eles a crer que estão sempre do lado do bem. E qualquer um que se opõe a eles é imediatamente rotulado como mau. O que leva ao atual comportamento tirânico deles. Eu acredito que havia um nome para este tipo de pessoa. Em um filme que eu vi um tempo atrás, um policial captura vários malfeitores. Ele está tentando fazer isso em suas desilusões? A polícia estaria em grandes apuros se alguém assim existisse. Pois se alguém está capturando todos os bandidos, para que precisamos da polícia? Eu não consigo me lembrar do nome do filme agora. Eu acho que era derivado de Londres. Como nenhum grande criminoso era realmente grande, os sensos de justiça dele se distorceram, o que causou ele a dar pena de morte até para os pequenos pecadores também. Ele matava todos, com a desculpa de que ele resistiu. Naofumi, e isso é cansativo? Depois de ter caçado, os companheiros de Itsuki continuavam falando dos feitos dele na pousada. Eu não realmente upei. Meus ataques ficaram piores depois que eu aprendi sobre o comportamento hierárquico deles. Eu também nem tenho um bom conselho organizacional também. Eles continuavam falando enquanto eu estava no banho. Estou cansado disso. Naofumi fu. Depois do banho, eu fui dar uma volta. Eu já não suportava mais ouvir esse povo. Aqui fora era quieto. Eu acho que vou me esconder até isso acabar. Isso é o que eu pensei até ouvir alguns passos atrás de mim. Eu me virei. E encontrei com a Petite Rishia, que estava voltando da loja de conveniências com uma bolsa.
Rixia, é o herói do escudo. Naofumi, sim. Por que você está aqui? Rixia, eu fui enviada para comprar algumas coisas. Naofumi, entendo. Só por causa que ela está na base da pirâmide? Eu estou surpreso que ela consegue suportar esse ambiente, que é infinitamente perto a bullying. Ela é tratada como burro de carga. Ela nem mesmo pode se apresentar. Parece uma companhia onde Tsuki está no topo, e ela está na base. Eu já enfrentei várias coisas, então eu entendo. Eu também estou um pouco interessado. Naofumi, rei. Rixia, sim. Naofumi, por que você continua no grupo? Provavelmente é desconfortável, e eles são um grupo que vão fazer tudo para alcançar a sua justiça. Eu nunca conseguiria ficar nesta gangue. Eu não vou pedir para ela vir para minha equipe, mas até Motoyasu e Ren são mais suportáveis que isso. Rixia, não há nada que eu possa fazer, digo, eu acabei de entrar. Naofumi, estou perguntando por que você não sai apesar de tudo que eles fazem com você. Rixia, é por causa que eu fui salva por Itsuki antes. Naofumi, só por isso? Rixia, sim. Rixia começou a explicar as circunstâncias na qual ela acompanha a gangue do Itsuki. Simplificando, Rixia é da família de um nobre arruinado. Sua família tinha pouco dinheiro e sobrevivia de migalhas. O vilarejo era regido por uma família nobre que conseguia seus fundos através de modos ilegais e os pais de Rixia tentaram sabotar as operações deles. Mas todo o dinheiro foi secretamente roubado por esse povo. Todos os vilões que protestavam contra a família nobre foram silenciados. Vilões são aqueles que vivem em vilas, camponeses, etc. Era mais usado na época dos feudos. Hoje ganhou outro sentido. Então, a família de Rixia não tinha dinheiro para pagar as taxas, e os nobres sugeriram que eles dessem Rixia no lugar do dinheiro. Eles ameaçaram que eles matariam a família dela se seus pais não concordassem. Parece uma situação que Itsuki adora. Ao anoitecer, Itsuki e seus companheiros se infiltraram na mansão dos nobres e usou sua autoridade como herói para acabar com a farra e salvar Rixia. Parece que Rixia sentiu que devia aos seus salvadores, e decidiu juntar-se ao grupo de Itsuki. Rixia e eu realmente quero pagar pelo que Itsuki fez por mim. No meu ponto de vista, tudo que Itsuki faz é inútil, entretanto, no ponto de vista de Rixia, ele deve ser um verdadeiro herói. Eu claramente senti a gratidão de Rixia e Itsuki em sua história. Ela tem muito mais propósito que todos os outros membros que só pensam em alimentar seus egos brincando de herói. Naofumi, entendi, só que é difícil para você agora. Rixia, sim, as coisas não estão indo tão bem. Naofumi, de onde eu vejo, você é mais adequada para a retaguarda. Ela parece adepta mágica, e na linha de frente, todo mundo trata ela como um estorvo. Seus colegas que têm culpa. Se ela pode usar uma espada, invocar mágica e curar, eles não deveriam estar fazendo um uso melhor dela? Isso pode ser por causa de haver vários membros no grupo. Ninguém percebe as habilidades individuais de cada membro. Rixia e eu nunca tive talento, eu me assusto fácil e sou desajeitada. Se eu tivesse de escolher algo, eu acho que mágica é minha especialidade, mas Itsuki prefere membros que cuidam da vanguarda, então quando eu troquei de classe eu escolhi uma com altas habilidades de combate. Naofumi. Então ela ignorou a habilidade dela e focou em outro ponto, por isso ela não conseguiu melhorar. Enquanto o estilo de luta do Itsuki é deixar todo mundo na linha de frente, se você jogar um amador, não tem serventia. Naofumi, tente não ser uma Jack of all trades, mas sim uma mestre de todas as trocas. Expressão do poker. É aquele cara que realiza várias trocas de cartas mas no fim não faz nada. Ele está dizendo que se ela quer fazer tudo, mestre tudo. Rixia, sim. Ela parece ter um grande coração apesar de seu tamanho, ela vai ficar bem. Eu já caí mais fundo no poço antes, se eu pudesse ver onde eu estou com minha própria força. Se Rixia trabalhar duro, ela pode se tornar um membro útil. Rixia, e me desculpe por lhe atrasar.
Eu vou retornar junto com você, então os outros não vão brigar com você. Rishia, obrigado. O Armadura e os outros tentaram repreender Rishia por se atrasar, mas eu me intrometi. O outro dia só foi dor de cabeça. Como eu devo dizer? Como uma maldição, rumores que um mercante estava vendendo produtos fraudulentos surgiu. Os companheiros de Itsuki estavam discutindo como lidar com a situação. Além disso, eu disse a eles que eu já havia feito algo a respeito, e o mercante mudou de opinião, então a cortina já havia se fechado a este problema. Se fosse somente eu duvido que eles iriam acreditar em mim, mas Sombra ajudou a dar credibilidade à minha história. Levou um tempo até eles parecerem satisfeitos com minha explicação. Naofumi, pelo amor de... Nós estávamos caçando um cervo-coelho do Karma na floresta. Eles não eram fortes, mas não eram fracos. Eu continha os monstros, então derrotá-los não seria difícil, mas o poder do grupo era abaixo das minhas expectativas. O grupo parece se basear em agir como uma barreira e permitir Itsuki atacar de longe, então seu dano era baixo. Eu finalmente completei as condições para liberar o escudo do Servo-Coelho do Karma. Karma Rabbit Familiar Shield. Habilidades: selado. Bônus de equipamento: escanear, pequeno. Não sei se ele não gostou do meu estilo de luta, mas o de armadura foi embora. Se Rafalia e Firo tivessem um problema, elas me falariam antes de ir. Depois que o armadura saiu, o cara tipo soldado começou a agir estranho. Ele inicialmente tentou agir como armadura, mas depois saiu. Isto continuou até sobrar Rishia. Claro, isso permitiu Rishia, que podia pegar qualquer função, brilhar. Quando o sol chegou no topo do céu, nós havíamos encerrado as caças e voltamos para a ilha anterior. Não que eu me importe, mas o Armadura e seus amigos estão no mesmo barco. Eu não sei se eles acham que Itsuki vai ficar zangado, mas eles não parecem querer retornar à pousada. Falar com eles é um saco. Eu olhei para o oceano e acalmei meu coração. Esses últimos dias foram os piores. Eu nem mesmo consegui muita informação sobre Itsuki e não pude recrutar ninguém. Mas finalmente as trocas acabaram. Enquanto eu encaro o oceano, me lembro dos eventos desta manhã. Rishia me deu um pedaço de minério. Ela disse que era a forma dela de agradecer por ouvir a história dela na noite passada. Na hora eu pensei, o esperado de nobres, mesmo se eles estão falidos, eles ainda criaram uma boa garota, mas eu me lembrei de Beat. Entretanto o comportamento de Rishia também era meio estranho. Rishia é uma joia que Itsuki normalmente coleta, apesar de eu não saber o uso. Foi o que ela disse. A princípio achei que era um material para modificar acessórios, mas ele coleta regularmente, deve ser para uso diário. Assim que eu voltar, eu tenho de me com os outros heróis. Eu acho que vou perguntar a Ren e Motoyasu. Nota do autor mesmo o estado mental que Naofumi está se referindo à chamada síndrome do Dirty Harry sujo, já que eu não mencionei isso assim como o nome do filme. Volume 1. Capítulo 96, O Herói do Arco e Minhas Companheiras. Eu voltei para a ilha principal num barco pela tarde. Eu rezo para Rafalia não estar brava. Enquanto eu rezo e ando de volta para o hotel, eu vejo que, como normal, Firo está me esperando na frente. De novo? Enquanto pensava nisso, eu notei Itsuki sentado por perto com uma cara de saco cheio. Hey, qual é, ei? Por quê? Por quê? Qual é? Firo. Não, eu sou, Itsuki. Eu sou não é uma resposta. Me diga. Hey, qual é, ei? Firo. Então, ao contrário das minhas expectativas, em vez da Rafalia, Firo está constantemente perguntando ao Itsuki sobre alguma coisa. O que é? Eu não tenho ideia do que está acontecendo. Ah, Naofumi-san. Itsuki. Quando Itsuki me vê, ele se aproxima com Firo ainda pendurada nele, e aponta para ela. Por favor, vá logo e pegue essa criança de volta. Desde que eu voltei aqui, ela não parou de me atirar perguntas. Itsuki.
Seria ruim sair já que o mestre me disse para ficar com você todo o tempo enquanto ele não estava aqui, certo? De qualquer jeito, me conta o verdadeiro motivo, rei. Qual é, ei? Por que você não me conta? Firo. Firo está extremamente curiosa sobre alguma coisa e continua atirando no Itsuki com perguntas. Essa é a primeira vez que eu vi Firo assim. Rafalia te disse para atazanar ele? Naofumi. Isso é diferente. Firo só quer saber. Apesar que depois disso, Rafalia Oneshan ficou brava. Firo. Então isso aconteceu no fim das contas. Naofumi. Eu esperei isso depois de ver o grupo do Itsuki. O líder do Armadura e eles Itsuki no fim das contas. Todas as ações seguem o código de justiça dele. Essa garota fez mais que a outra que saiu no meio do caminho, mas ela continua me incomodando com a mesma pergunta. Itsuki. Qual é? Me conta. Ei. Firo. Esse pássaro. Para pensar que você tem o nervo de irritar Itsuki-sama. A armadura. HM? Você quer brincar com Firo? Firo. Pare com isso. Ela não é alguém que você pode derrotar facilmente, ela é a companheira de um herói no fim das contas. Então vocês não devem ficar lutando. Itsuki. Itsuki avisa o Armadura que gosta de aparecer que está para ficar berser. NT, estado de fúria onde, deixa os guerreiros com menos percepção de dor e focados em destruir sem inimigos, apesar de normalmente reconhecer qualquer pessoa como inimigo, perdendo a razão. Na vida real os berserkers usavam cogumelos ou outras coisas para entrar nesse estado para lutar. Bem, para ser honesto, é bem óbvio que o resultado final seria Firo brincando com armadura. No pior caso, nós estaríamos vendo fogos de artifício sujos sendo arremessados. Eu acho que Itsuki também saberia o que aconteceria com a armadura se ele fosse chutado pela Firo também. Eu vou te avisar agora. O que você fez para Rafalia? Naofumi. Ela ficou brava, mesmo depois que eu avisei ela para fazer vista grossa para o senso de justiça dele. Apesar que Rafalia não devia ter surtado sobre algo assim. Eu não estou dizendo que Rafalia é a culpada, talvez ela só precise de um pouco de paciência. Ainda assim, independentemente do que Rafalia possa ter feito ou não, eu não vou segurar ficar bravo no grupo dele. Como a armadura e seus companheiros me boicotaram maravilhosamente. Também, tenha certeza de administrar seus companheiros um pouco melhor. A única que lutou seriamente até o final foi Rishia. Naofumi. Não é isso. Nós só não conseguíamos lutar direito juntos com o herói do escudo San. A armadura. Não importa como você fale isso, é a mesma coisa. Naofumi. É o mesmo aqui. O que há com suas companheiras? Itsuki. Que coisa, parece que nós temos uma improdutiva e mútua disputa com cada um nas nossas mãos. Francamente, eu estou ficando cansado de lidar com a armadura. Por ora, vamos tentar não decidir quem está errado. Como nós dois chamamos os companheiros do outro de terríveis. Naofumi. Certo. Então está acabado, mas eu peço sua ajuda. Sem você, parece que parar Firo-san é impossível. Itsuki. Isso é bem raro, já que ele é o Itsuki com um sendo de justiça inusualmente forte. A pergunta da Firo é assim tão difícil de responder? Esse assunto está meramente numa pausa. Nós vamos nos encontrar e falar sobre isso de noite. Itsuki. Nós vamos falar então. Já que seus companheiros também são horríveis. Naofumi. Parece que a situação é muito tensa para trocar informação. Eu só rezo para que eu não seja culpado por essa situação pelos outros heróis. Ei, ele ainda não me contou. Firo. Firo, desista. Não importa o quanto você pergunte para aquele cara, ele não vai responder. Naofumi. Firo. Sério, parece que Firo realmente quer saber. Eu estou meio preocupado sobre o que aconteceu. Então, onde está Rafalia?
Naofumi. Por ali. Firo. Firo aponta na mesma localização de antes. Ah! Meu saco. É minha culpa que todos os heróis estão causando problemas. Assim como antes, enquanto Rafalia espera por mim, sua cauda está toda levantada. Eu voltei. Naofumi. Naofumi-sama. Rafalia. Assim que Rafalia ouve minha voz, ela começa a correr até mim. Que raios aconteceu? Naofumi. Na verdade, Rafalia. Eu realmente não quero escutar isso, mas Rafalia começa falando sobre a troca de pessoal com Itsuki. Enquanto se sentia desconfortável, Rafalia estava esperando pelo Itsuki. Quem é hoje? Firo. Será o herói do arco, Itsuki-sama. Rafalia. É aquela pessoa com o cabelo estranho está vindo. Firo. É o que parece. Rafalia. Parece que em consideração a mim, ela decidiu que ela iria tentar não ficar brava com o Itsuki e aguentar isso. Itsuki veio mais tarde que o Ren, mas mais cedo que o Motoyasu. Teve uma audível batida na porta. Vá em frente. Rafalia. Com licença. Itsuki. Depois de bater na porta educadamente, Itsuki entrou no quarto. Eu sou o herói do arco, Kawazumi Itsuki. Meus cumprimentos por esses próximos 2 dias. Itsuki. Sim, e meu nome é Rafalia. Por favor nos ensine bem, herói do arco-sama. Rafalia. Firo. Firo. As introduções acabaram simplesmente. Naquela hora, de todos os outros heróis, ela teve a melhor impressão da educação dele. É como se ela estivesse dizendo que eu sou ruim. Eu realmente sou. Apesar de eu ter sido raramente educado, já que eu teria sido aproveitado. Devemos ir upar de uma vez? Itsuki. Sim, as preparações já estão completas. Rafalia. Vamos lá, Firo. Então, Rafalia partiu com Itsuki. Parece que antes de chegar nos locais de caça, Itsuki teve uma reunião com Rafalia sobre os métodos que eles usariam para lutar. Bem, como o tempo viajando é gasto de qualquer forma. Rafalia e Firo explicaram as características de seus finalizadores, e seus levels, enquanto também explicaram que tipos de demônios elas lutaram na ilha. Itsuki queria juntar uma grande quantidade de demônios em uma área. Então ele iria usar skills especiais para derrotar eles. Era isso. Parece que além de mim, Rafalia achou que Itsuki era um herói digno de respeito. Teve também algumas histórias sobre o forte senso de justiça dele também, mas isso devia ser natural para heróis. Ela disse que não levou muito tempo para descobrir o quão grande de um erro aquilo foi. Tudo bem, Rafalia-san, vocês podem fazer até que bastante, então nós devemos ser capazes de ir bem longe. Itsuki. Ok. Rafalia. Então, eles avançaram em direção do meio da ilha. Eu encontrei um demônio. Eu vou puxar ele então se prepare para lutar. Itsuki. Rafalia. Itsuki usou seu arco e atirou uma flecha num demônio que estava bem longe. A flecha acertou o demônio diretamente, e ele começou a se aproximar, mas... Aventureiro, NT, vou explicar isso agora. O meu OMA é uma abreviação de mais que underline, onde você pode preencher com o que preferir. Em inglês é VA, que é praticamente a abreviação de what the underline. Se for ver, um aventureiro que estava tentando lutar contra o demônio assistiu ele ir com uma expressão espantada. Um aventureiro. Você tem um problema? Nós não demos o primeiro ataque? Itsuki. Como um fato, Itsuki respondeu o que Rafalia e o aventureiro estavam pensando. As regras não foram quebradas, mas ainda era bem provocante. Esse comportamento é chamado mobbing em jogos online. Se é aceitável ou inaceitável depende do jogo, então eu não posso fazer nenhum grande argumento. Falando nisso, Itsuki não estava com a impressão que isso era um mundo de jogo de console.
NT e Mobbing é atrair monstros de longe, dando o primeiro ataque juntando é roubar o monstro dos outros. Bem, isso não é algo digno para se preocupar. Ou ele ainda não consegue dizer a diferença entre isso e um jogo? Esquece, é aventureiro. Não é uma violação das regras. Contudo, enquanto eles estavam pensando nisso, o demônio aproximou e Rafalia atacou ele com sua espada. Como era um demônio fraco, ele foi facilmente morto. Firo também chacinou os demônios que Itsuki atraiu com seu arco em um tiro. Apesar que, Rafalia sentiu que os ataques do Itsuki inesperadamente faltavam poder. O tempo que ele atacava também era pouco. A propósito, eu não sabia, mas parece que a aljava do Itsuki produz infinitamente flechas para seu arco, as flechas aparecem simplesmente por fortalecer seu aperto no arco. Enquanto profundo em pensamentos, eles continuaram avançando. Qualquer lugar que eles foram, Itsuki iria fazer um ataque preventivo nos demônios que quaisquer aventureiros estavam indo atacar. Itsuki-sama, você poderia por favor não fazer essas ações contra os demônios que os aventureiros querem lutar? Rafalia. O que você está dizendo? É a lei que nós podemos matar eles já que nós atacamos primeiro. Até o senhor dessa ilha disse que tinham muitos demônios e que era problemático, então nós estamos lutando com quaisquer demônios que nós encontramos. Itsuki. Mas, Rafalia. Um demônio está vindo. Por favor, lute. Itsuki.